ali no Café com Graça. Então, Elcio, foi um privilégio, tem um microfone para você aí. Foi um privilégio saber que você ia estar passando por Brasília hoje. Estou passando por Brasília, eu vim para um fórum oftalmológico lá no Senado, que o Conselho Brasileiro faz esse fórum para poder fazer ações sociais dentro da oftalmologia. Então eu preciso estar junto lá com quem manda no governo para poder que essas ações saiam. É verdade. Fazer meio que uma pressão, vemos de vários estados. Mas eu vim aqui e fiquei um pouquinho triste, que eu vejo sempre. Então eu conheço todo mundo aqui. Conheço todo mundo, não precisava nem ser apresentado. Mas, a felicidade foi que eu ouvi dizer, eu vou viajar 15 dias. Eu falei, no dia que eu voltar, ele não vai estar. Ah, mas eu cheguei. A Dora aí, ela falou, puxa vida, eu vou segunda, eu venho cá para macho, não vai ter. De novo. Já 2 vezes, falei, bom, entreguei e falei, vou ter que ir, né? É a minha amiga Dora. Aí chega aqui, o Judão vai me buscar, falei, vai ter um especial hoje. Ah, para você. E o que mais? Meu filho é adotado. É, né? Que coisa linda. Tem um filho e ele é adotado. E nós passamos naquela época situações muito grandes, não desse tipo. E a gente sofre também, né? É verdade, Elcio. Com outros irmãos. É. Eu tenho isso. Meu filho é ótimo, é uma pessoa ótima. Mas a gente também está numa fase agora de resgatá-lo. Ele casou, mas a gente está precisando mais. Então, não vou dizer que isso seja para mim, que seria muito egoísmo meu, mas está sendo muito proveitoso. Amém, Tá? amém. Eu estar aqui com vocês hoje, Amém. além de estar, porque a gente vê ali no vídeo é uma coisa, agora estar presencial é muito melhor. É verdade. Muito obrigado pelo privilégio meu de estar aqui com vocês todos. O privilégio é nosso, Elcio. Mesmo, é todo nosso. Você é muito amado, você e a Rita. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Seu filho está com que idade? 31. 31. Ele não chegou nas condições da Juliana, porque foi uma coisa também, que a Rita teve 2 tubárias, coisa raríssima, né? Teve uma e logo depois teve a outra, quase foi embora. E Deus providenciou, quer dizer, a gente nem tinha Deus, porque a gente começa a ver lá para trás, né? Eu falei, gente, como é que ele carregou, hein? Como eu Deus já estava presente, eu não sabia. Ele já estava baseado, né? E eu não sabia. Mas pelo menos se a gente chegar um dia de saber que teve, já é muito gratificante pra gente. Reconhecer, né? E ele foi assim, não pôde, quis ter, minha irmã veio pro Recife, falou, tenho aqui uma menina. Pode levar? Pode. Ligou no dia seguinte e falou, é menino, porque a menina levaram. Eu falei, é menino. E tá aí até hoje. Então, passamos algumas coisas, estão reformulando. Então, isso aqui para mim hoje vai estar sendo muito bom. Amém. E a Rita vai estar ouvindo, talvez não agora, mas numa reprise. E ela também vai ficar muito hoje à noite, depois das 10. Eu vejo sempre às 9, né? Porque de dia eu não tenho tempo. É verdade. Muito obrigado pelo privilégio você veja de que vocês todos pessoalmente, viu? Muito obrigado. Prazer nosso, obrigado. Amigo. Você veja que os diagnósticos médicos deram todos errados em relação a Juliana. O cabelo dela ficou lindo logo, a pele dela é aquele moreno jambo, ela ficou uma mulher bonita, uma menina bonita, me deu netos lindos e ela sofre de excesso de segurança. De excesso de segurança. O Ciro chega a dizer, pelo amor de Deus, Juliana, eu sou filho do papai também. Cara. Pelo amor de Deus, me dá um espaço aí, porque senão ela chegou e disse, eu sou a dona do pedaço. E esse é o espírito da adoção, não é? E eu dá querendo essa confiança. Reforçar isso que você está fazendo aí é um troço espetacular, dizendo que não é por esse motivo que vai se deixar de adotar. Certo? Porque o meu filho teve uma situação até muito engraçada, que foi no colégio, que a gente sempre tentou explicar a ele como era a situação, para poder não gerar aquilo futuro que a gente não sabia, que depois se revolta, porque não soube como era a situação. Enfim, ele estava no colégio e deu o Dia das Mães. Sei. Aí a professora falou, Dia das Mães, para ele dar presente, ele falou assim, e para quem não veio da barriga? A professora ficou meio mal. Mas por quê? Ele falou, porque eu sou adotado.
Então essa demonstração já foi para nós assim, uma situação muito importante dele estar sabendo do que se tratava. Ele não era um menino ainda, 10 anos, 11, de saber a situação. Que seria crítica. Então ele partiu dele. A minha filha, nós criamos contando a ela. Eu inventei uma historinha de uma coelhinha chamada Betinha. Aí toda noite eu contava a história da coelhinha Betinha. Coelhinha Betinha, o pai progenitor da coelhinha Betinha, a progenitora, tinham ficado muito doentes, e o pai não conseguia ficar em casa para cuidar, e a mãe se perdeu na floresta, nunca mais achou o caminho de volta, a coelhinha Betinha ficou dentro de uma toca sozinha. Aí o rei da floresta, que era o Aslan, o leão do C.S. Lewis, né? O Aslan sabia que naquela floresta tinha uma família de coelhos, que tinham 3 coelhos machos, e que eles sempre pediam a Aslan, faziam oração ao Aslan, dizendo: Aslan, a gente queria ter uma coelhinha para completar nossa família, para ficar perfeita, só falta uma coelhinha. Aí um dia o Aslan falou com o coelho, o pai da casa, dizendo: olha, numa toca, num lugar abandonado da floresta, tem uma coelhinha sozinha, o nome dela é Betinha. Vamos pegar a coelhinha Betinha. Aí o pai foi e tal, com a mãe, trouxeram a coelhinha Betinha, e aí os irmãos ficaram felizes, era festa todo dia, porque a coelhinha Betinha tinha trazido mais alegria para aquela família. Toda noite, e ela dizia: papai, me conta a história da coelhinha Betinha de novo. Aí eu contava. Ela queria alguns acréscimos, eu floreava. Aí quando ela já estava assim com uns 2 anos e meio, 3 anos no máximo, um dia ela estava na piscina comigo, ela aprendeu a nadar bem, muito cedo, mergulhava para lá, para cá, igual um peixinho assim na minha direção. Aí eu agarrei ela assim, falei: sua gostosa do papai. Quem é você, sua gostosa do papai? Ela falou: eu sou a coelhinha Betinha. Aí eu falei: bom, ela internalizou o conceito, já sacou. Aí só foi aprofundando o processo, mas quanto mais natural e quanto mais cedo comece, melhor. Né? Chico, boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde também. Bom estar aqui de novo. Bom também. Apesar do tema ser tão doído, né? Com certeza. Você não teve muito convívio com o Robinson? Né? Eu conheci o Robson, eu tive com ele duas vezes. Uma que foi uma semana teológica que a gente fez lá na faculdade, lá no seminário que a gente dava aula. E a outra foi quando, lá naquele congresso de evangelização que teve também lá em Venda Nova. Certo. Lá em Minas, né? Certo. Mas o primeiro contato mais pediátrico com ele foi lendo os livros dele, né? No seminário nosso, o primeiro livro que a gente tinha que ler foi Utopia Possível. Foi um livro escrito por ele, muito bom. Certo. Você Mas sabe depois que... só mesmo lendo e contatos que a gente tinha por conta da academia mesmo. A Vinde publicou vários livros dele. Inclusive o Cristianismo e Política, a primeira publicação foi a Vinde que fez. E depois uma série de livros de falas dele nos congressos da Vinde na década de 80, nós publicamos todos eles. E a década de 80 foi muito intensa entre nós, eu e o Robson. Eu o conheci em 77 para 78. E ficamos amigos. Aí os 13 anos seguintes foram muito intensos, até a minha ida para a Califórnia. Foi justamente o período que coincidiu com a primeira campanha presidencial aqui do Lula com o Collor. E ele se engajou muito dramaticamente na coisa do PT. E eu fui da opinião e expressei a ele de que ele não deveria fazer um engajamento de uma natureza tão partidária quanto aquela. E aí ele teve um momento de alguns anos de um engajamento muito político-partidário, e eu sempre julguei que a participação política da consciência da fé e do profetismo tinham que estar acima
do engajamento de natureza política partidária. Então eu expressei essa minha opinião a ele e nunca isso nos afastou, mas diminuiu um pouco o nível do nosso convívio. Quando aconteceu aquilo tudo que comigo aconteceu em 98, o único cara dos conhecidos aí, no meio de todos, dos conhecidos, entre os menos conhecidos, muitos se expressaram em meu favor, assim, eu achando que era demais o que estavam fazendo comigo. Mas o único dos conhecidos que teve coragem de botar a cara para fora para apanhar foi o Robson, que escreveu um texto na revista Ultimato, Os Amigos da Onça de Caio Fábio. E aí eu li o texto nos Estados Unidos, assim que eu voltei de lá, logo depois do nascimento da minha neta Helena, ele estava de passagem pelo Rio, me deu uma telefonada e eu fui me encontrar com ele no Hotel Glória. Aí ele escreveu um outro texto escrito Meu Encontro com Caio na Glória. Aí, reportando a nossa conversa. Depois disso nós tivemos vários outros encontros, lançamentos de livros meus no Recife, ele presente. E como houve uma divisão na igreja anglicana, na igreja episcopal, lá no Recife, e ele entrou para a igreja episcopal através das mãos do bispo Paulo Garcia, e foi estimulado e foi adubado no seu caminho ao episcopado profundamente pela força do Paulo Garcia. Ele se tornou bispo antes do Paulo Garcia, embora o Paulo Garcia fosse o pastor da maior igreja episcopal aqui da América Latina. E depois de um tempo houve aquelas tolices humanas lá entre eles. Eles acabaram se separando, a igreja se dividiu, e o Robinson ficou sendo o bispo da igreja episcopal no Brasil, e o Paulo Garcia se uniu à igreja episcopal carismática, com sede nos Estados Unidos. E aí ficou aquela coisa ali meio desagradável, e o Alexandre Ximenes, que é meu amigo de muitos anos, estava trabalhando com o Paulo Garcia, muito amigo do Robson Cavalcante, ficou também numa saia justa, muito desagradável, que queria bem a um e queria bem ao outro, não queria ver aquilo ali, mas continuou trabalhando com o Paulo, e eles me convidaram naquele ano de 2003, muitas vezes, o Alexandre Ximenes e o Paulo Garcia, para ir pregar lá na igreja episcopal. Inclusive me convidaram para ficar morando lá integralmente. Eu e a Adriana oramos bastante, não achamos que fosse nenhum encaminhamento de Deus para a nossa vida. E foi no tempo do Café com Graça. E isso deixou o Robinson assim meio ressentido. Mas nada que no meu coração eu jamais tenha levado a sério, porque era muito mais aquela coisa de, bom, nós somos tão amigos e como é que você é também amigo daquele que hoje não é mais meu amigo? E como eu nunca tratei ninguém assim, eu nunca permiti também que ninguém me tratasse com essas categorias. Os meus amigos podem ser amigos de quem queiram ser. E eu também não me permito que ninguém defina quais são os caminhos dos meus vínculos por causa dos eventuais desencontros entre terceiros aos quais eu queira bem. Né? Eu percebi isso, mas no meu coração nunca houve absolutamente nenhum aninhamento de nada, a não ser compreensão acerca do processo que ele estava vivendo e por que ele tinha se sentido assim meio desconfortável. Hoje ele já sabe de absolutamente tudo. Tudo. Hoje a luz está totalmente acesa, está tudo claro diante de Deus para ele. Flávio, meu irmão, tudo bem, querido? Tudo bem. E você, tudo bem de viagem? Tudo bem. Nada, correria. Viagem maravilhosa e a volta cansativíssima. Sim. Eu estou precisando dormir hoje cedo.
Não vai ver nem a reprise à noite hoje? Então? Não, eu acho que hoje à noite eu não vou assistir nem a reprise. Se puder, vou dormir cedo. Se eu conseguir essa façanha. O problema é conseguir dormir cedo. Quando a gente está com sono, a gente consegue. O problema é que quando eu estou muito cansado, eu fico até sem sono. Tá sem sono tão cansado que eu fico sem sono. Pilhado. Mas, cara, eu não era um profundo conhecedor do Robson, né? Eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia muita coisa dele. E eu pesquisei hoje, eu assisti algumas coisas, alguns vídeos dele no YouTube, vi enfim, as notícias que estão em todos os lugares, né? E o que me bateu, e isso foi reforçado com aquilo que você falou agora de manhã, é que a gente vai, ao longo do nosso caminho, né, a gente vai acumulando conhecimento em todos os níveis. Né? A gente lê, a gente estuda, inclusive espiritual. A gente vai buscando e sente que vai crescendo, que vai aprendendo, e de repente a existência balança e algumas tragédias caem nesse ponto que você descreveu, que é o ponto que você falou, não tem explicação. Eu não vou dizer o que aconteceu, por que aconteceu. As explicações podem ser várias, mas eu acho muito perigoso, como você disse, alguém que vai lá tentar explicar ou dar razão para aquilo, para a tragédia. Mas, à medida que a gente vai caminhando e à medida que a gente se depara com esse tipo de coisa, e é esse ponto que eu te falo, você vai entendendo que esse nada saber só te encaminha para um ponto onde tudo que eu sei é que eu devo caminhar sabendo que tudo que me acontece é uma possibilidade de experimentar o amor. Ainda que isso seja chamado de tragédia, de dor, de fatalidade, do que quer que seja. Cada um experimenta no seu contexto, no teu coração, na tua vida, no teu momento, aquilo que aquela experiência vai lhe trazer. Mas ela traz. Né? E a gente caminhando diante do imprevisível, a gente não sabe até que ponto isso pode acontecer com a gente daqui a algum tempo. Né? E não há segurança de que não vai acontecer, a não ser a segurança de que tudo é uma experiência de amor. Inclusive a adoção e tudo que a gente vai vivendo. A fuga disso, ou não aceitar disso, nos leva para esse documentário que você mostrou agora, da busca na droga, na cocaína, ou no consumo, ou em tantos meios de fuga que a gente lida hoje. Mas tudo se resume na simplicidade de entender que eu experimento amor na vida em tudo. Então, se eu tenho essa consciência, todo o meu saber, tudo que eu vou aprendendo, me faz bem, é bom, eu adoro ler, adoro aprender, mas se esse aprendizado não me levar a essa consciência, não vai me servir de muita coisa. Então, ainda que seja difícil, ainda que seja dolorido, e foi, enfim, eu que não o conhecia, sofri com essa história, mas ainda que assim seja, é bom você olhar e saber que por trás dessa história, com todos os contornos que a gente não sabe, com todas as invasões que a gente não gostaria que tivessem, malignas inclusive, mas existe ali uma possibilidade de explosão de experiência de amor. E a gente também não sabe o que aconteceu no coração do Robinson e da Miriam na hora em que eles viram o filho enfiar uma faca neles. A gente não sabe. O que eu vou dizer aqui para algumas pessoas ali pode parecer a coisa mais louca desse mundo. Pode ter sido a experiência mais elevadora, redentora, mais crística da vida deles. Pode ter sido aquele momento do espírito perpassando toda a lógica e levando a facada e orando e dizendo: Pai, perdoa o Dudu porque ele não sabe o que ele faz. Pode ter sido o momento da maior elevação. Pode ter sido o momento do mais profundo amor. E a gente não tem a menor ideia, porque os nossos olhos são absolutamente cenográficos. E a nossa arrogância de julgamento a partir da cenografia, da teatralidade da catástrofe grega, não nos permite perceber nem de longe o que o Espírito Santo podia estar construindo no meio de um cenário que, se visto, era enlouquecedor. Mas, considerando que neles havia o Espírito de Deus, você não pode nem imaginar o que aqueles segundos
podem ter produzido de resultado eterno, até na compreensão de amor, na intercessão de amor, no acolhimento de amor, na experiência da cruz concreta no coração deles. Uma experiência que talvez antes eles nem de longe tivessem arranhado, estivessem agora em um segundo onde cabe toda a eternidade, recebendo aquela revelação. Outra coisa é o que se vai demandar de amor agora no coração dos que ficaram à volta, dos filhos, e dos dilemas de perdão, de amor, que podem ser salvadores para o coração dos filhos, dos que ficaram. Podem ser também oportunidades redentivas para o coração da igreja, que vai ter que decidir se cultua o mártir, que eles já estão chamando o Robson de mártir. A meu ver, mártir é uma designação para outra coisa, para uma oferta de libação consciente, demorada, com alternativa de não ser. Isso aí foi uma explosão de violência doméstica. Mas eu li no texto da diocese o mártir, se eles vão cultuar o mártir ou se eles vão dizer: vamos agir com misericórdia e tentar ajudar a extensão do Robson e da Miriam, a extensão catastrófica que se simboliza e se expressa e se significa na vida do Dudu, do Eduardo. Porque se eles escolherem o caminho do culto ao Marte, eles vão pedrar. Se eles escolherem o caminho da misericórdia, da assistência e da paternidade, encarnando o Espírito de Jesus que diz: Pai, perdoa o Dudu porque ele não sabe o que faz, eles podem explodir em graça. E sabe mais em quantos outros corações a experiência do amor pode se implantar pela via catastrófica. E, Braulio, meu amigo, eu estou vendo você aí, reflexivo, nada do espírito do Mega Braulio, tá um Braulio, mini Braulio, de tão quieto que você está aí. Mini Braulio. É. Nano Braulio. Nano Braulio. É. Como é que você está, meu irmão? Tragédia, né, Caião? Tô É? vendo aqui, eu não sabia que era esse cara, porque eu não conheço, né? Mas é horrível. Você tava falando de adoção aí, minha família é cheia de adotado lá. É, né? Tudo legal, tudo fino. Tudo legal, né? Pepino, só os de sangue. Só de sangue, né? Os de sangue é pepino um atrás do outro, os adotados filé. Os adotados nossos lá é tudo merda. É, né? É, os de Os sangue, nossa senhora. Os de sangue é que são um problema, né? Eu tenho duas priminhas adotadas que é uma gracinha. Tem que adotar, que é pra salvar a família, né? É, o pessoal bota Tanto fora pra ver sangue se ruim. melhora. Tem que trazer adotado pra ser sangue bom, né? Hein, Caião? E põe gente fora ver se dá uma melhorada. Dá uma melhorada. É. Importa. Vamos adotar uns meninos aí, que esses nossos aqui não dá certo, não. Eu vejo isso. Assim. É. Sério. Uhum. Eu tenho as minhas priminhas são maravilhosas. Uhum. Tem uma que tá fazendo a segunda faculdade. Aham. Ninguém dá nada pra ela. Chegou lá lascada. Aham. Juliana, assim, tipo. Detonada. Eu vi ela no carnaval, fui lá em Sabará, né? Terra da mamãe. Agora, vocês que me conhecem aqui, se eu não falasse essa história da Juliana, para vocês, essa é uma história que poderia ter qualquer relevância ou significado? Porque eu até, como eu disse, os primeiros 8, 10 anos eu falei nessa história para estimular adoções. E houve milhares de adoções. Depois ela foi ficando mocinha e eu senti que já não era bom para ela que eu ficasse falando numa coisa que para ela estava resolvido, mas que na cabeça das amigas dela poderia significar cabeças patricinhas, preconceituosas e idiotadas. Eu parei de falar no assunto. E quando vocês me veem às vezes aqui falando em adoção, eu sempre falo: um dos meus filhos é adotado, não digo nem qual deles. Já houve até quem me perguntasse se era o Davi, porque é o mais diferente de todos, russo. É, sabe que essa coisa de adoção, eu tenho um filho que não é adotado, né? Mas eu tenho essa vontade. Eu vivo falando sobre isso com a minha mulher. E sabe quando eu percebi
que o filho adotado não faria nenhuma diferença, foi quando uma vez eu comentando com ela, fazendo exercício, falei, imagina que a gente descobre hoje, o Flavinho tem 8 anos, ou antes, que ele foi trocado. Você ia querer devolver, ia querer saber do outro, ia mudar alguma coisa? Não. Então não é o sangue. Né? Não, ele é o nosso filho, independente do que se descubra. Não é o caso, mas se fosse também não faria nenhuma diferença. Aí ficou claro que filho não... a gente faz e ele nos faz. É uma tessitura mútua. Você vai fazendo a ele e ele vai fazendo você para ele. O problema, como você falou, né, que hoje se cultua essa questão do elemento genético, né, que acaba tirando essa coisa mais linda e bela que é a representação dessa adoção, teria como a imagem do Pai, né, de Deus, que adota a todos nós também. Eu fiz uma campanha em 1984, 85 por aí, que rodou o Brasil inteiro, e eu botei na televisão, e chamada Adoções Adoçam. Era o nome da campanha, Adoções Adoçam. E foi quando houve esse fluxo de milhares de adoções. Né? Porque elas têm um poder adocicante no coração de quem a pratica. É bonitinho. Com graça e com amor, elas te adocicam. Inclusive, era o que eu dizia para Juliana. Olha só. Qual era a minha alternativa em relação ao Ciro? Saiu aquele cara com aquela cabeça fina de abacate. Quando eu vi, já estava ali aquela cabeça dele nasceu meio espremida, a cabeça meio de abacate assim. E meu Deus, é ele. Aí lá eu tive que encarar, né? Aí veio o Davi, russo. Quando saiu, pegou os primeiros raios de sol, parecia que ia explodir. Pegou todas as heranças genéticas dos alemães e franceses dos dois lados da família, com aquela coisa ali fortíssima, poderosa. E eu vi sair, estava ali, era meu. Mas, meu Deus, parecia um alien. Eu pensei que eu ia gerar um filho tão russo, tão rosa. A ponto de que o Lucas brincava com ele, né? Dizia, Davi, você tem que casar com uma menina morena. Porque se você casar com uma branquinha como você, teu filho vai ter que usar sandal até a noite. Ele vai ser... Sandal para dormir. Sandal para dormir, protetor solar. E eu brincava com ela, quando vi aquele russinho ali, qual era a minha alternativa? Aí veio o Lucas. Aquela coisa levada da breca, já nasceu aprontando. E o que eu pude? Agora eu escolhi, eu não precisava ter escolhido, essa eu quero. Ela ria, achava o máximo. Então você que me escolheu, né, papai? Eu digo, e os outros foram uma imposição. Meu Deus. Agora você foi uma escolha. Isso mesmo. Uma deliberação. Foi o meu livre-arbítrio. Foi, como diz Paulo, né? Usando palavras grandiosas, né? Foi o beneplácito da minha soberana vontade paterna que te adotou, que te escolheu. Não foi imposição de nenhuma natureza. E nós somos todos filhos da escolha, do amor. Isso é que é maravilhoso. Que maravilhoso. Graças a Deus. Eu tenho convivido muito com o Tiago, com a Ju, né? Domingo almocei lá com eles. E é um barato, assim. A gente fala muito de você, claro, né? O Caio sempre está na pauta das nossas conversas, lá no Xavier. Né? E, poxa vida, cara. A gente nem sabe. Não existe. Agora é patético, quase, é ridículo. É piegas. Esse foi um negócio que é legal, sabe? A gente escolhe ser pai, né? Porque tem aqueles que não escolhem ser pai nem de quem saiu da sua carne. Esses escolheram não ser pai. A escolha de ser pai ou de ser mãe independe disso. Eu escolhi ser pai do meu filho, não importa que ele saiu de mim. Né? Então essa escolha em amor faz toda a diferença. E eu acho que é isso que define quem é filho, quem é pai, quem é mãe e quem não é. É verdade. Eu vou pedir ao meu amigo Judá para fazer o seguinte, eu não sei